De onde a gente veio? E por que o universo é, bom, do jeito que ele é? São perguntas gigantes, né? E são exatamente essas questões que o livro revolucionário do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, tenta desvendar. Então se prepara que a gente vai mergulhar fundo nessa jornada incrível. Olha, tem uma história famosa que é ótima para começar. Imagina a cena. Um cientista acaba de dar uma palestra explicando como a Terra gira em torno do Sol. E aí uma senhora o interrompe. Ela diz que isso está tudo errado, que na verdade o mundo é um prato chato apoiado nas costas de uma tartaruga gigante. O cientista curioso pergunta, e a tartaruga, ela se apoia em quê? E a resposta dela é simplesmente genial. Ah, você é muito esperto, meu jovem, mas tem tartarugas até lá embaixo. E essa história, por mais engraçada que pareça, dá o tom de tudo. A gente precisa sempre questionar até as nossas ideias mais básicas sobre a realidade. E falando em questionar o básico, chegamos a uma das perguntas mais malucas e ao mesmo tempo fundamentais do livro. Afinal, o que é o tempo? Sério, já parou para pensar nisso? Ele sempre esteve aí? Será que um dia ele vai acabar? É com essa pulga atrás da orelha que a gente começa a nossa exploração. Então, vamos lá. Nossa imagem do universo, como ela foi mudando, de uma Terra que se pensava ser plana até a ideia de esferas perfeitas. Para entender isso, a gente precisa voltar lá atrás, na Grécia Antiga, quando os mitos começaram a dar lugar aos primeiros modelos científicos do cosmos. E olha que impressionante. Lá por 340 a.C., muito antes de qualquer satélite, o filósofo Aristóteles já tinha sacado que a Terra era uma esfera. E como? Com observações super inteligentes e simples. Primeiro, ele percebeu que a sombra da Terra na Lua durante um eclipse é sempre redonda. Se a Terra fosse um disco, a sombra mudaria de forma, né? Outra coisa, ele notou que a estrela polar fica mais baixa no céu quanto mais ao sul se viaja. E por fim, a clássica observação do navio no horizonte. A gente vê as velas primeiro e só depois o casco. Tudo isso só bate se a gente estiver vivendo numa bola gigante. Pegando essa ideia da Terra esférica de Aristóteles, Ptolomeu foi lá e montou um modelo completo do universo, o famoso modelo geocêntrico. A ideia era a Terra paradinha, bem no centro de tudo, e ao redor dela, esferas perfeitas de cristal carregando a Lua, o Sol, os planetas e as estrelas. Era um sistema super elegante, sabe? E o mais incrível é que ele funcionava para prever o movimento dos astros. Não é à toa que essa ideia dominou o pensamento no Ocidente por mais de 1500 anos. Pensa só, 1500 anos! As primeiras revoluções. Um novo centro para o universo. Pois é, depois de tanto tempo com a Terra no centro de tudo, essa visão de mundo estava com os dias contados. Prepare-se, porque a coisa toda ia virar de cabeça para baixo. E a revolução começou com uma pergunta bem simples, mas radical, feita por Nicolau Copérnico em 1514. Ele pensou, e se o Sol estiver no centro? E olha, de repente, tudo se encaixou de um jeito muito mais simples. Em vez daqueles caminhos super complicados do modelo de Ptolomeu, as órbitas ficavam bem mais limpas. A grande vantagem era essa, uma explicação muito, mas muito mais simples para tudo que se via no céu. Mas claro, uma ideia dessas não foi aceita da noite para o dia. Foi tipo um trabalho em equipe que durou um século inteiro. Primeiro, veio Kepler, no início dos anos 1600, e refinou a ideia. Ele sacou que os planetas não se moviam em círculos perfeitos, mas em elipses, um detalhe que mudou tudo. E aí, em 1609, Galileu chegou com seu telescópio e deu o golpe de misericórdia. Ele olhou para Júpiter e viu luas girando em torno de Júpiter. Isso provava, sem sombra de dúvida, que nem tudo no universo girava em torno da Terra. Ok, então agora temos o cosmo mecânico de Newton e a lei universal. A essa altura, a velha imagem do universo já tinha ido por água abaixo, mas ainda faltava responder uma pergunta crucial. Beleza, os planetas giram em torno do Sol em elipses, mas por quê? O que os mantém nesse caminho? A resposta veio de uma das mentes mais brilhantes da história, Sir Isaac Newton. Em 1687, Newton publicou sua Lei da Gravitação Universal, e ela era simplesmente genial. Era uma única equação, super elegante, que explicava tanto por que uma maçã cai da árvore, quanto por que a Lua fica girando em volta da Terra. Era a mesma força. De repente, o universo deixou de ser um lugar misterioso e virou quase um grande relógio, sabe? Tudo funcionando com leis precisas que a gente podia entender e prever. Só que a teoria genial de Newton acabou criando um problemão, um paradoxo. Pensa bem, se a gravidade está sempre puxando tudo para perto, num universo que se acreditava ser estático e infinito, por que as estrelas não se juntam todas? Por que o universo inteiro não desmorona, não vira um único ponto massivo?
Ninguém sabia a resposta. E esse mistério ficou no ar por mais de 200 anos. Então, chegamos a Albert Einstein. Para resolver o paradoxo de Newton, a gente precisava de uma nova revolução, uma nova realidade. E quem nos trouxe isso foi Einstein. Mas o curioso é que ele não começou tentando resolver o problema da gravidade. Ele começou com um mistério totalmente diferente que tinha a ver com a natureza da luz. É que os experimentos da época mostraram uma coisa que, sinceramente, não faz o menor sentido para o nosso cérebro. A velocidade da luz é sempre a mesma. Sempre. Não importa se alguém está parado, ou correndo na direção da luz, ou fugindo dela. A medida da velocidade da luz dá sempre o mesmo resultado. Isso é muito bizarro, e essa constatação, aparentemente simples, simplesmente demoliu a ideia de que o tempo é absoluto e igual para todo mundo. Se a velocidade da luz é a única coisa que não muda, então outra coisa tem que mudar, certo? E a sacada de gênio do Einstein foi perceber o quê? O espaço e o tempo não são coisas separadas. Eles estão costurados juntos, formando um único tecido de 4 dimensões, que ele chamou de espaço-tempo. E esse tecido é flexível, ele pode esticar e se curvar. Esse conceito do espaço e tempo muda completamente as regras de causa e efeito. E esse diagrama, o cone de luz, ajuda a gente a visualizar isso. Pensa assim, qualquer evento que acontece, como um flash de luz, cria um cone que se expande para o futuro. Esse evento só pode afetar coisas que estão dentro desse cone de luz futuro. Da mesma forma, ele só foi causado por coisas que estavam no seu cone de luz do passado. E tudo que está fora desses cones, bom, está numa área que a gente chama de outro lugar. Basicamente, são eventos que não têm como te afetar, nem ser afetados por você porque a informação não conseguiria viajar rápido o suficiente para conectar vocês. Quer um exemplo prático e meio assustador? Imagina que o Sol, desaparecesse agora, neste exato instante. A gente aqui na Terra não ia perceber nada. Continuaríamos na nossa órbita, recebendo luz e calor por 8 minutos inteiros. Por quê? Porque durante esses 8 minutos, a Terra estaria no outro lugar do evento O Sol Sumiu. A notícia do desaparecimento viajando na velocidade da luz demoraria 8 minutos para chegar até aqui. É impressionante, né? E é aqui que tudo se conecta de volta com a gravidade. Essa talvez seja a ideia mais maluca e genial do Einstein. Ele disse, a gravidade não é uma força, não existe um puxão misterioso. O que acontece é que a massa e a energia, como o nosso Sol, curvam o tecido do espaço-tempo ao redor delas. Imagina colocar uma bola de boliche num lençol esticado. Ele afunda, né? Os planetas, então, não estão sendo puxados pelo Sol. Eles estão apenas seguindo o que é para eles uma linha reta através desse espaço-tempo que foi curvado pelo Sol. Uma teoria tão radical precisava de provas, e elas vieram de forma espetacular. Em 1919, durante um eclipse solar, cientistas observaram que a luz de estrelas distantes se curvava ao passar perto do Sol, exatamente como a teoria de Einstein tinha previsto. E depois, em 1929, Edwin Hubble fez outra descoberta bombástica. As galáxias distantes estão todas se afastando de nós e muito rápido. Ou seja, o universo não era estático, ele estava se expandindo. E isso finalmente resolveu aquele velho paradoxo de Newton. O universo não desmorona porque ele está se expandindo o tempo todo, desde o seu início lá no Big Bang. E tudo isso nos traz para o presente. Mas essa é uma história inacabada, e a gente está só esperando pelo próximo capítulo. A busca para entender tudo, essa está muito longe de terminar. Hoje, o maior desafio da física é que a gente tem duas teorias que são espetaculares, mas que não conversam entre si. De um lado, temos a relatividade geral de Einstein, que descreve o universo das coisas muito, muito grandes, como planetas, estrelas e galáxias. Funciona perfeitamente. Do outro lado, temos a mecânica quântica, que descreve o mundo do muito, muito pequeno, dos átomos e das partículas, e ela também funciona perfeitamente. O problema? As regras de uma não funcionam no mundo da outra, elas são incompatíveis, e encontrar uma teoria que una as duas é o santo graal da física moderna. Então olha só que jornada, hein? A gente saiu de um universo apoiado em tartarugas e chegou num tecido de espaço-tempo que se curva e se expande. Mas, como vimos, a história não acabou. A busca por uma teoria final que consiga unir o universo gigante com o mundo quântico continua a todo vapor. E isso nos deixa com uma pergunta fantástica para pensar. Se a gente já evoluiu tanto, quais serão as leis que vão governar o próximo capítulo da nossa compreensão do universo? Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos.
Sua participação é muito importante para nós.